Segunda Reis, capítulo 7. Então, Eliseu disse: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, por volta desta hora, uma medida de farinha de trigo fina será vendida por 1 shekel, e 2 medidas de cevada por 1 shekel, no portão de Samaria. Então, um senhor, em cuja mão o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, e disse: Eis que se o Senhor houvesse de fazer janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: Eis que verás isto com os teus olhos, mas disso não comerás. E havia 4 leprosos à entrada do portão, e eles disseram um ao outro: Por que estamos aqui assentados até morrermos? Se dissermos: Queremos entrar na cidade, eis que a fome está na cidade, e lá morreremos, e se continuarmos aqui assentados, também morreremos. Ora, por isso, vamos e debandemos para o exército dos sírios. Se eles salvarem as nossas vidas, viveremos, e se eles nos matarem, tão somente morreremos. E eles se levantaram ao crepúsculo, para irem até o acampamento dos sírios, e quando haviam chegado à parte extrema do acampamento da Síria, eis que não havia homem ali. Porque o Senhor havia feito o exército dos sírios ouvir um barulho de carruagens e um barulho de cavalos, verdadeiramente o barulho de um grande exército. E eles disseram um ao outro: Vede, o rei de Israel contratou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem sobre nós. Porquanto eles se levantaram e fugiram ao crepúsculo, e abandonaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, o acampamento como ele estava, e fugiram por causa da sua vida. E, quando estes leprosos chegaram à parte mais extrema do acampamento, eles entraram em uma tenda, e comeram e beberam, e carregaram dali prata, e ouro, e vestimentas, e foram e os esconderam. E retornaram e entraram em outra tenda, e dali também carregaram e foram e os esconderam. Então, eles disseram um ao outro: Não agimos bem. Este dia é um dia de boas novas, e nós retivemos a nossa paz. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Agora, portanto, venham para que possamos ir e contar à casa do rei. Assim, eles vieram e chamaram o porteiro da cidade, e lhe contaram, dizendo: Nós chegamos ao acampamento dos sírios, e eis que não havia homem algum ali, nem voz de homem, mas cavalos amarrados e jumentos amarrados, e as tendas como elas estavam. E ele chamou os porteiros, e eles disseram isto dentro da casa do rei. E o rei se levantou à noite, e disse aos seus servos: Mostrar-vos-eis agora o que os sírios têm feito a nós. Eles sabem que estamos famintos, por isso saíram do acampamento para se esconderem no campo, dizendo: Quando eles saírem da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. E um dos seus servos respondeu e disse: Permite que alguns tomem, rogo-te, 5 dos cavalos que restam, os quais foram deixados na cidade. Eis que eles estão como toda a multidão de Israel que nela foi deixada. Eis que declaro que eles estão mesmo como toda a multidão dos israelitas que está consumida, e enviemo-los e vejamos. Eles, portanto, tomaram 2 cavalos de carruagens, e o rei enviou atrás do exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E eles foram atrás deles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e vasos, os quais os sírios haviam lançado fora na sua pressa. E os mensageiros retornaram e contaram ao rei. E o povo saiu e despojou as tendas dos sírios. Assim, uma medida de farinha de trigo fina foi vendida por 1 shekel, e 2 medidas de cevada por 1 shekel, segundo a palavra do Senhor. E o rei indicou o Senhor em cuja mão ele se apoiava para ter o encargo do portão. E o povo o pisoteou no portão, e ele morreu, conforme disse o homem de Deus, que falou quando o rei desceu até ele. E sucedeu como o homem de Deus havia falado ao rei, dizendo: 2 medidas de cevada por 1 shekel, e uma medida de farinha de trigo fino por 1 shekel, estarão amanhã por volta desta hora no portão de Samaria. E que o Senhor respondeu ao homem de Deus, e disse: Agora, eis que se o Senhor fizer janelas no céu, poderia tal coisa acontecer. E ele disse: Eis que verás isto com os teus olhos, mas disso não comerás. E assim isto lhe sobreveio, porque o povo o pisoteou no portão, e ele morreu.